volta! Olá! Voltamos aí e, como dissemos semana passada, não, a gente não fez não porque a gente tomou banho de lá pra cá, a gente só tá com a mesma roupa porque a gente gravou na semana passada. E dessa vez a gente vai falar sobre realismo e naturalismo, só que vamos focar em autores! Quais autores? Atores do Brasil, né? Deixa Portugal um pouco de lado, vamos olhar pra gente agora! Sim, a gente vai falar de... Hoje a gente vai falar de Machadão. O Machado que foi pedido aí já logo no primeiro vídeo desse programa. Machadão, Luiz Azevedo, Raul Pompeia. Os caras legal aí. São só três, mas, cara, Denso. precisa realmente de uma aula só pra eles. Grosso. Assim, tanto que na última aula nós começamos falando da característica histórica social da Europa, né? O que fez movimentar o surgimento desse movimento, né? Aqui no Brasil nós também tivemos uma questão sócio-histórica extremamente complicada, né? Porque só que a nossa história é outra. Sim, né? a gente tem que lembrar assim que aqui a gente está vivendo o final do Império, o começo da República, que coincide justamente com o fim da escravidão e o começo do trabalho livre vindo da Europa para cá, para substituir essa mão de obra escrava. Exatamente, né? E aí a gente está falando de uma nova movimentação social, em que, justamente, a gente falou de mão de obra, né? A mão de obra começa aos poucos a ser mudada. E até as pessoas também começam a falar coisas, porque elas estão passando por esse processo, né? Por exemplo, a elite alegava que a abolição daria aos libertados a ideia de que eles tinham direitos civis. Onde já se viu, já deu a liberdade pro cara, que o cara seja cidadão, né? A elite não vai curtir nem um pouco isso aí. Não, tanto que assim, então o que acontece é que os negros acabam até sendo libertados, só que estão num período de ebulição, né? Porque, por exemplo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que abre o realismo no Brasil, foi escrito em 1881. E o Quincas Borba é de 1891. Você vê que está bem ali no período, né, entre a lei dos sexagenários e a lei áurea. Então tá no processo de ebulição ali da abolição da escravatura. Não, e aí fala, né, da lei dos sexagenários, que era uma lei que servia de nada, porque qual era o negro que trabalhando da forma como trabalhava chegava aos 60 anos? A estimativa de vida no escravo era 40, 45 anos. Sim, e a lei do ventre livre também era um absurdo, porque afinal de contas o bebê nascia, ele ia ser livre, um bebê livre! Vai lá, voa, nego, o mundo é seu, né? Não, cara, o moleque ia ficar vivendo dentro da senzala e quando tivesse idade para poder trabalhar, ele tinha baita uma dívida do que ele comeu, de onde ele morou, do que ele vestiu. O cara continuava preso naquele espaço. Não, e falávamos também de orgulho, né? Afinal de contas, os caras não queriam dar emprego para os negros, né? O negro que servia, não queria liberdade. Tanto que nesse momento você tem um processo chamado de processo de branqueamento do Brasil, porque afinal de contas, dentro de um pensamento racista que era típico de época, né, onde já se viu um país negro como o Brasil evoluir e virar um país desenvolvido. Então, eles programavam tirar a população negra e substituir por uma população branca vinda da Europa lá, só que óbvio que quem vem pra cá não vai ser o branco rico pra caramba, né? O branco que era o camponês lá na Calábria, né, que estava vindo pra cá financiado pelo latifundiário com quem ele aprendia a dívida. Exatamente, aí a gente vai ter nesse período justamente o início da favelização. Favelização, ó, não tenha medo da palavra. Favela é uma construção típica, comunidade tinha no Orkut, é outra coisa, certo? Favela é um tipo de construção que vai começar a surgir a partir dessa população que não tinha espaço nos locais e que vai se aglomerar em ocupações irregulares, né, em espaços de pouco apoio do Estado, sem princípios básicos de saúde. E aí vai ser ambientes perfeitos para justamente os autores colocar ali a descrição de suas obras, né? Lembra da noção de realismo e de naturalismo que vai ser bastante descritivo para esse tipo de ambiente. Exatamente. Então a gente vai ter aí, né, um ambiente fértil para essa criação dessa literatura, né? Eu te falei, né? A gente vai falar de Raul Pompeia, de Aloysio Azevedo e de Machado de Assis. A gente vai começar pelos autores naturalistas. Se bem que o Raul Pompeia, ele acaba tendo o pezinho nas duas faces, né? Embora ele seja mais naturalista. Por quê? Ele vai ser realista quando ele faz uma análise psicológica dos personagens. Só que o que acontece, né? O principal livro dele, que é justamente o Ateneu, ele coloca os personagens num micro
microcosmo. No microcosmo, né? Eu ia falar do micro-universo. Falando aqui pra eles, a gente fez uma aula ainda agora, uma aula teste que não vai pro ar, claro, e eu falei direitinho, agora eu esqueci. Pois é, tá valendo. Ainda bem que você presta atenção, você é um bom aluno. Então, assim, é um microcosmo, ou seja, são ambientes em que você coloca ali uma pequena gama da sociedade, mas que por ser universalista, né, por ter ali características comuns a todo mundo, não importa o lugar do mundo onde ele esteja, que vai é o reflexo do macrocosmo. Exatamente, a toda a sociedade. Então o Ateneu acaba sendo isso, né? Que é o lugar onde o Raul Pompeia acaba escrevendo uma das suas principais histórias. E se você assistiu a última aula, se não assistiu, é bom que veja, né? A gente chegou a falar que a ideia do realismo e o naturalismo, apesar de serem escolas diferentes, elas vão brotar de um mesmo ambiente e eles vão ler um ao outro, então não vai ter como não ter alguma interface entre eles. Raul Pompeia está aí para provar isso. Raul Pompeia, a gente não comentou na última aula do Eça de Queiroz, né? Mas o Raul Pompeia, o Eça de Queiroz ele conseguia fazer bem uma caracterização das duas escolas dentro da sua própria obra. O Raul ele já tinha um pezinho mais ali no naturalismo, né? Porque ele tinha essa análise psicológica dos personagens, mas com a crítica social e uma preocupação moral até. Mas ele também apresentava o determinismo científico, né? Então ele vai trazer ali uma espécie de romance-tese também para provar que como o ambiente sim consegue modificar as pessoas, né? E a questão do instinto sobre a razão, né? Essa questão do zoomorfismo. Não tanto quanto vai acontecer no Cortiço, mas desculpa, não tanto quanto apareceu no Cortiço, mas isso vai ser também latente dentro do Ateneu, assim como o gosto do coletivo, né? Porque justamente ele vai pegar ali os personagens. O que é o Ateneu, gente? É uma escola para moços. Um colégio interno, um internato, tá? Então os meninos vão para lá, então é para moços, como ele falou, só vão meninos. E o principal personagem, o Sérgio, é um garoto, gente, é um menino. E quando chega nessa escola, ele precisa se readequar àquela microsociedade que ele vivia, do contrário, ele seria prejudicado, né? Tanto que ele conhece um personagem, que esse personagem ele é isolado, e ele acaba ensinando para o Sérgio, né, as pessoas de modo geral, mas principalmente esse personagem, de como ele deveria agir ali dentro do Ateneu, porque os garotos fracos eram considerados afeminados. Portanto, eles acabavam se tornando as menininhas dos meninos mais fortes. Ou seja, havia relatório de matemática de sexualidade ali, inclusive de homossexualidade. Aí, e é isso que é interessante, né? Porque dentro desse microcosmo, o personagem ficava assim para o Sérgio: não se mistura com ele porque ele é palhaço, aquele ali ele manda nas coisas porque o pai tem dinheiro, aquele ali é rude, aquele ali é mocinha, e aí ele saía classificando essa sociedade dessa forma para que ele não se misturasse ou soubesse com quem estava. E qualquer semelhança com essa ideia de uma sociedade cruel que aproveita da fraqueza do outro, com aquilo que a gente estava expressando na última aula, não é mera coincidência. Não. E ao mesmo tempo, o Raul Pompeia, ele acaba sendo assim um grande autor, porque dentro dessas características que até são comuns dentro de uma obra naturalista realista, ele vai trazer traços de impressionismo e expressionismo. Então, dentro do impressionismo, na escrita, ele vai trazer aquelas imagens vagas, imprecisas, e a impressão do objeto sobre a sua essência. Então, assim, aquilo que vê e você já julga, né? Então isso acontece bastante. E a questão do expressionismo aparece justamente no relato das imagens grotescas, exageradas, caricaturais, desses outros personagens de quem ele descrevia, né? Aliás, para auxiliar vocês, né? Porque sempre que fala assim, impressionismo, expressionismo, os nomes são parecidos, você confunde o que é o que, né? Pensa no seguinte: impressionismo é aquilo que te impressiona, aquilo que vem de fora atinge você. Então, tem muito a ver com a expressão do que é o mundo e como ele chega até você. O expressionismo vem da expressão, aquilo que sai de dentro e vai para fora. Então, o
expressionismo muitas vezes está ligado à imaginação, ao sonho, né? Pra gente entender legal, ó, vamos botar 2 quadros aqui. Então, ó, impressão sol nascente do Monet, né? Ou como a luz do sol nascendo impressionou o Monet de fora para dentro, E né? uma pintura rápida. Isso, ó. O grito Edward Munch, né? A coisa de dentro para fora, aquela agonia sendo jogada para fora do corpo, um grito desesperado. Nunca mais vou ver esse quadro da mesma forma, depois me falaram que é um cachorrinho. Parece mesmo. Fica. Meme também é útil. Que horror. Mas vamos lá, gente. Entenderam? Então, assim, e a obra é terrível, assim, o Ateneu pega fogo no final, assim, o menino... tem uma mulher na obra que ela é a esposa do diretor, então ela tem uma figura materna, ao mesmo tempo que ela tem uma figura sexual, porque os meninos, ao mesmo tempo que pensam nela como a mãe que está em casa, né, pensam nela também como uma futura esposa, vamos dizer assim, né, para ser mais moral. Você vê que a imagem da mulher como essa coisa do qual eu me aproprio, né? Típico do século XIX. Ou aquela que me acalenta ou aquela que eu uso. Exatamente. Então tem essa característica. E, bom, ele é um final assim, tanto quanto infeliz. E quem também traz finais infelizes é o Aloysio Azevedo, que a gente acabou de falar do Cortiço. Gosto né? de finais infelizes. O Aloysio Azevedo, ele acaba abrindo o naturalismo aqui no Brasil no mesmo ano da Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, como um mulato. Né? Olha lá o nome da obra. Mulato. Né? E aí ele vai ser campeão justamente nessa prosa naturalista. O Aloysio Azevedo também é uma pessoa assim, sensacional e acaba trazendo para a escrita realmente aquilo que as pessoas até então tinham fugido. Até o próprio Machado de Assis não retrata uma sociedade tão grotesca quanto ele consegue fazer na sua obra. Né? E aliás, lembrando que a gente falou na última aula da ideia do centro urbano e até da ideia da cidade, onde é que estava o mulato? Né? Onde é que o mulato vivia? Né? O branco veio para ocupar o espaço urbano. O mulato é o cara que está ali com um pé no campo, um pé na cidade, né? Que remete ao mundo mais bucólico, né? Sem ser bucólico de verdade. Porque aí no caso vai mostrar justamente o sofrimento dessa pessoa nesse ambiente, né? A gente vai ter, bom, o que interessante do Aloysio Azevedo é que ele também tem ali 2 fases. Ele também escreve livros românticos, que ele não é tonto, ele fala, né, são meus livros comerciais, para ganhar um dinheirinho. Então ele escrevia aquela história água com açúcar para poder vender mesmo. Sabe Sabrina? Aquilo, né? E os naturalistas, que realmente era o que ele chamava de arte, né? Que era o que ele fazia de verdade. Sim, e aí ele possuía clareza, correção, períodos curtos, descritivismo e impessoalidade. Então, assim, embora nós tenhamos falado do mulato, a grande obra dele é o Cortiço, né? Porque esse livro é sensacional. Conforme eu já falei na última aula para vocês, se vocês lerem o Cortiço, né, vocês vão perceber que é um livro de leitura rápida, porque, como eu acabei de falar, ele é claro, ele tem períodos curtos e a história ela é muito, infelizmente, atual, assim, né, as formas como acontecem. Tudo bem que, por exemplo, nós temos ali o João Romão. O João Romão... Eu adoro os nomes. O João Romão ele é um português. Ele é um português que ele vive aqui no Brasil, então ele trabalha numa taverna. Numa venda, né? E tem a Bertoleza que também trabalha. Não, a Bertoleza, desculpa, a Bertoleza ela tinha um comércio ao lado. E aí, e ele trabalhava muito. Então, o João Romão é um personagem interessante porque ele é safado, ele é descrito dessa forma, ele é descrito assim. Ele é um personagem que, quando pega dinheiro emprestado, não paga. Não é porque esqueceu ou porque não tem. Não paga. Mas quando empresta dinheiro, fica ali até conseguir de volta o seu empréstimo, com juros e tudo mais, né? E aí, tanto que ele nem mal dormia, ele dormia assim, às vezes dentro em cima do saco de arroz. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhava bastante, era um personagem interessante por causa disso, ele também era um belo de um safado. E aí, o dono da venda vai embora, larga a venda lá com ele, e aí ele começa a dar um up para poder enriquecer. Lembra que a gente falou do zoomorfismo, né? O João Romão ele é um cavalo, né? Ele é. E aí o que acontece? A Bertoleza ela tem uma vendinha ao lado, e aí o que ele faz? E a Bertoleza, tadinha, ela é muito trabalhadora, ela é a minha personagem favorita da obra inteira, na verdade. E aí ele acaba. E ela pedia ajuda para o Sr. João Romão, né, contar dinheiro, essas coisas comerciais, porque ela não sabia muito bem.
E ao mesmo tempo, a Bertoleza era uma escrava que não tinha sido alforreada, né? Então ela conseguiu fugir porque o dono se esqueceu dela. Ou seja, a gente percebe essa movimentação justamente da abolição, porque o dono se esquece dela. Então ela está vivendo ali e tal, não tem muita cultura, e o João Romão, né, sempre ali ajudando, tem que falar para ela, porque você não vem me ajudar aqui de vez, né? A gente junta, muito agradável e tudo mais, e eles acabam amaziados, como falavam naquele período, né? Ficam juntos. Aí eles estão naquela construção e vendendo aquela coisa e começa a ganhar dinheiro e começa a construir o cortiço. Então o cortiço vai ser um outro microcosmo, né? Onde todas as pessoas, daquele universo, vão compor a história e elas acabam demonstrando todas as coisas ruins que existem. Reais, né? Naturais do mundo lá fora. Lá fora. E eles são inclusive vizinhos do Miranda, que o Miranda era um burguês, um senhor de posse, e eles são inimigos, porque o Miranda odeia aquilo, está construindo um cortiço do lado da casa dele. Ele tem uma espécie de palacete. E o barato, assim, que o Miranda, ele é o burguês, mas um puta burguês decadente. Ele é a Dona Florinda. Não, tanto que assim, já pulando toda a história, né? O Miranda, ele não tem dinheiro e ele é um desses casos que a gente até comentou de exemplo da Noiva Cadáver, né? Ele consegue chegar a ser barão, só que ele não tem dinheiro. E o João Romão tinha dinheiro e não era ninguém nem dava bola. Tem uma dor de cotovelo dele contra o João Romão que é divertidíssimo, né? Sim, o livro todo é dessa forma. E no final das contas, para poder unir o útil ao agradável, vamos dizer assim, que se dane se um não gosta do outro. O João Romão acabou se casando com a filha adolescente do Miranda, sabe? O João Romão casou com a filha do Miranda e a Bertoleza, né? Sei lá, não, o final da Bertoleza não, achei que foi. Eu choro, de verdade. Não importa quantas vezes eu leio aquela obra, eu releio aquela obra, no final, a Bertoleza eu choro, porque é muito triste. E ali eles vão ter, né, dentro desse cortiço, desse microcosmo, né, as pessoas interessantíssimas, como, por exemplo, o Jerônimo. O meu personagem favorito dentro do microcosmo é o Jerônimo. Por quê? O Jerônimo, ele é um trabalhador português mesmo, de Portugal, casado com a Piedade. E os dois são descritos assim como as pessoas mais nobres que um cortiço poderia receber. Assim, quando os móveis do Jerônimo chegam no cortiço, porque o Jerônimo vai morar no cortiço e trabalhar na pedreira, que é do João Romão, né? E aí o João Romão quer o Jerônimo lá porque o Jerônimo, ele é um trabalhador muito atento, ele consegue realmente fazer dinheiro. Aí o João Romão acaba pagando um pouquinho a mais para ele, né? E oferecendo moradia e tal, que era justamente ali. Ele morava no cortiço, pagava até aluguel, o aluguel era descontado do salário, assim como as coisas que ele precisava de comida e tal, era descontado também, né? Da venda. E aí o que acontece? Na obra é até descrito como os móveis do Jerônimo da Piedade são limpos, para vocês terem uma noção. Causa inveja, né? Não é descrito assim à toa. Né? Não, mas é limpeza, as pessoas ficam impressionadas com a limpeza, olha isso, né? E o Jerônimo é um personagem que ele vai servir, porque esse romance é um romance tese, que eu comentei, né, nas características. Ele é um romance de tese, então ele vai mostrar como o determinismo age das pessoas. Então aquele ambiente que deteriorava, né, vai deteriorar o Jerônimo. Então ele chegou lá como um cavalheiro. Um cavalheiro e acabou assim totalmente arrasado. O mais campeiro possível. Totalmente. Ele se apaixona pela Rita Baiana, né, que é uma... Que é outra personagem maravilhosa. Mestiça, sim, mas pelo fato dela ser negra, ser baiana, vai acabar sendo ela a responsável por modificar, tá vendo? Pela raça, como eles chamavam, né? Pela raça e pelos hábitos e pelo meio ambiente, que vão acabar modificando o João Romão. Então, assim, não importa... O Jerônimo, desculpa. Não importa a pessoa quem seja, dentro do ambiente desse, não tem como vai ela ser fugir. Contaminado. Então, por isso que é romance tese, para poder provar essas ideias que tinham dentro do cientificismo da época, entenderam? E aí a gente vai ter outros personagens também interessantes, como a Pombinha, né? Que a Pombinha era uma menina uma das poucas que tinham sido educadas, aprendido a ler. A mãe até pensava nela como
um jeito de crescer socialmente na vida através da menina, né? Só que... É divertidíssimo o nome, né? Pombinha. Pombinha. Não tem nome, né? A menina ela foi menstruar com 16 anos, pra ter uma noção. Então ela só podia casar depois que ela menstruasse. Então tava lá o noivo dela esperando, e a menina menstruava. E aí, numa relação homossexual, né, com a Leone, que era a madrinha dela, só que a Leone era uma prostituta, né? E aí, mas eles amavam, porque a Leone chegava cheia de presentes e tudo mais, né? Era uma prostituta bem sucedida. Então, o Cortiço em si amava a Leone, e a Leone era a madrinha da Pombinha. E, enfim, a Leone acaba se apaixonando assim, pela Pombinha, e ali, depois de uma relação que ela teve com a menina, é que ela se tornou moça. Se casou, não deu certo o casamento, e a menina foi junto com o Leone e também se transformou numa prostituta. Ou seja, não tinha como ela ascender socialmente, porque ela vinha dentro daquele ambiente. Quem nasceu para voar acabou ficando como a mais querida do Cortiço. Que é a Leone. Ah, sim. Né? E aí, assim, ele tem toda a história, que o Cortiço pega fogo, e depois ele não constrói mais o Cortiço. Aí depois vem aquela outra questão social que nós falamos agora, né, que o Cortiço, ele pega fogo. Aí, como o João Romão, ele quer uma outra classe social, ele não constrói um novo Cortiço, ele constrói realmente uma vila. E aí, para onde vão os moradores? Pro morro. Problema deles, pro morro, né? Cai fora, né? vai pro morro. E ali começa tanto que parte desse livro já foi colocado na prova de ciências sociais ciências humanas, desculpa, do Enem, porque é justamente o início da favelização ali no morro. Que, aliás, é legal, assim, que pegar o termo do favelização que a gente estava falando, né? Você que acompanha o canal que é do Rio de Janeiro, você vai se dar conta disso aí, né? Porque o nome favela surgiu no Rio de Janeiro, que era de um morro chamado Morro da Favela. A favela é o nome de uma planta, né, que tinha nesse morro. As outras ocupações semelhantes ao Morro da Favela vão acabar por... como é que foi? Sinologia, é isso? Por analogia. Por analogia, né? Acabar adaptando. Mas no Rio de Janeiro, até hoje, o nome favela quase não é usado. Se usa o nome morro mesmo. É o morro do Alemão, é o morro da Rocinha. Até porque são no né? morro. Sim, justamente por isso. Porque a parte plana está a cidade, a favela está no morro. Né? Sim. E a favela acabou em ambiente como São Paulo, né? Que não importa se é morro, se é baixo, se é plano. É a favela. É a favela. E aí a gente chega, então assim, o Aloysio, como eu falei, naturalista, e aí a gente tem o Machado de Assis, Machadão, que ele vai ser realista, né? E ele é fantástico, né, gente? Tanto que eu tenho 2 páginas de características do homem. Nossa, o Machado de Assis. 2 páginas de características. Vamos abraçar o Machado de Assis também? O Machado de Assis. Você colocou ele primeiro? Qual que é o meu? Que lindo, gente. Então. Eu fui lá na Academia Brasileira de Letras só para poder ver A estátua. Não, na estátua e os restos mortais dele. Só que os restos a gente não conseguiu ver. Não, tava lá na frente. Tava lá. Então, assim, ele começando com a vidinha, assim, ele, como o Fábio falou na última aula, ele era mestiço, né? Ele era filho de um, como era chamado na época, de um mulato. E ele foi um aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. Ele era extremamente autodidata. Dizem que ele possivelmente estudou até o 2º ano do ensino... como que era? Não é ensino... O básico, né? Mas tinha outro nome antigo, mas esqueci. Mas dizem que talvez não, mas então fica nessa questão, né? Estudou ou não estudou? Enfim, o cara era autodidata, fantástico. E ele trabalhou, quem era o chefe dele lá na imprensa nacional, era o Manuel Antônio de Almeida, que nós já falamos sobre ele, que é justamente o autor do Memórias Sargento de Milícias. O Machado, ele pegava os restos de papéis, assim, que sobrava do corte do livro. E ficava escrevendo as coisas ali. Aí o Manuel Antônio olhou pra ele, mano, você é bom, hein, cara? Você pode seguir nessa vidinha que você tá bem. E aí essas porcarias que você tá rabiscando. Então ele foi muito bem influenciado pelo Manuel Antônio. E tanto que assim, conseguiu fazer sucesso, conseguiu destaque, que o cara era inteligentíssimo, a ponto de, juntamente com outros jornalistas, né, e escritores, fundar a Academia Brasileira de Letras. Então ele é um dos fundadores, e ali ele ficou até a morte, né, presidindo a Academia Brasileira de Letras. Conforme eu já falei em outra aula, né, na última aula, o cara era sensacional, porque ele escrevia poemas, ele escrevia contos, romances e teatro. Foi nessa aula que eu falei que no Brasil a gente vai falar do realismo e naturalismo na prosa.
Não, a gente falou disso aí no finalzinho da última aula. Ah, né? tá. Porque assim, porque aqui no Brasil, a poesia realista ela não é tão chamativa quanto a europeia, que apareceu com Cesário Verde e o Antero de Quintal, tá? O Machado escreve, sim, poesias, ótimas poesias, inclusive tem uma que ele fez para Carolina, maravilhosa, né? Que a Carolina morreu, que ele casou com a Carolina, depois de 4 anos ele morreu, né? Então, depois, quando ele faleceu, acharam, inclusive, um poema lindo que ele fez para ela. Mas, né, nesse ambiente que nós estamos agora, a gente não estuda muito a questão da poesia romântica. Então, no Brasil, o que vai se destacar em questão de poesia é justamente no parnasianismo e no simbolismo, que são escolas que a gente vai ter aí aula só para elas, tá? Mas ele escreveu poesia, conto, romance, teatro, foi sensacional. E também teve 2 fases, tá? Não, essa teve 3, mas ele teve 2 fases. Porque ele teve uma fase bem madura ali, com influência romântica, ok, todo mundo pode... Foi do ponto que ele partiu, né? Tem que partir de algum lugar. E a segunda fase, que é essa fase estética realista, que é onde ele se torna um campeão, né? O que é importante vocês saberem de Machado de Assis, gente, é justamente essa fina ironia que ele tem. Se você ler a obra sem pensar que ele realmente tem um propósito para tudo aquilo, você acaba sendo convencido por ele. É aquele lance de você realmente se convencer que a Capitu traiu o Bentinho. Mas merecia ser Capitu. Porque... Escobar era muito mais legal do que ele. Assim, eu não sei também, Escobar também não é essas coisas não. Mas tudo que ele escreve ali tem muita ironia. Então você tem que sempre lembrar que ele está falando justamente o contrário daquilo que ele quer dizer. Justamente porque ele tem uma grande percepção humana e da vida. Né? É uma coisa assim impressionante. Ele vai ter aí claramente uma crítica social implacável, com humor e uma influência inglesa, né? Porque ele... É importante perceber que isso é humor, porque tem gente que lê, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e não ri. Não, cara, e é pra rir aquilo ali, é muito legal. Ele é bem mais, das obras assim, bem mais, que tem bastante humor mesmo. E, gente, ele é nihilista, totalmente nihilista, né? O que é nihilismo, professora? Assim, é aquela filosofia que acha que tudo é vazio, né? Você não tem perspectiva. Não tem porquê, não tem sentido a vida. Não. Então, assim, ele é o grande autor do microrrealismo, né? O que é o microrrealismo? É justamente que a essência das coisas estão nos detalhes. Por isso que a narrativa dele é lenta, porque ele vai trazer como as pessoas são justamente nessa descrição que ele vai fazendo, né? Então todos os detalhes e gestos são extremamente significativos na composição dos personagens, não é qualquer coisa. Lembra do Dom Casmurro, né? Você percebe que assim, o Dom Casmurro é escrito todo pela perspectiva do Bentinho. Então, assim, quem vai dizer que a Capitu tem aqueles olhos de cigana oblíqua, dissimulado? É ele. Quem vai dizer que o Escobar é muito mais interessante que ele próprio? É ele. Então ele está fazendo toda essa descrição minuciosa dessas pessoas à volta dele para mostrar por que ele achava que a Capitu traiu ele com o Escobar. No Quincas Borba, por exemplo, o que acontece com o Quincas Borba? O personagem Quincas Borba aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. No início de Quincas Borba mesmo, o personagem falece e deixa a sua herança para o Rubião. E o cachorro se chama Quincas Borba. Então, assim, ele só deixou a herança inteira para Rubião se Rubião cuidasse do cachorro. Isso estava dentro do testamento. Porque o Rubião de verdade, porque a gente fala dessa descrição dos detalhes, ele estava um pouco se deixando do cachorro. Então, assim, isso fica muito claro desde o início que ele estava um pouco se deixando do cachorro. Porque o cachorro era a única coisa que o Quincas Borba tinha, a ponto de dar até o próprio nome para ele, para o cachorro. Júnior. Tá? Porque não teve filhos. Então, o Rubião, ele se coloca, não, porque eu sou um personagem, se bem que Quincas Borba é escrito em terceira pessoa. Mas mesmo assim, na hora que vai descrever as falas de Rubião, né? Rubião se coloca como um grande amigo, não sei o quê, mas... Não é, não. Ele doeu, assim, quando ele recebeu a herança, ele pegou o cachorro e ele doeu o cachorro. A primeira coisa que ele fez foi dar o cachorro. Aí quando leram o testamento, que descobriu que ele tinha que cuidar do cachorro, senão a herança ia ser retirada, ele foi lá e pegou o cachorro de volta. Você imagina, você dá um bicho e depois pega de volta.
E aí, né, então, durante toda a obra, ele vai viver no Rio, ele é de Minas Gerais, o Rubião, e aí ele se muda para o Rio de Janeiro para poder viver ali perto da corte. E ali ele faz amizade com o Palha e a esposa dele, porque ele se apaixona loucamente. E aí, a descrição dessa personagem, da mulher, durante todo o livro, assim, você quer matar. Você percebe, não, aí que tá. E aí entra na outra questão do Machado de Assis, que é o anticlímax. Né? Que você percebe a obra inteira que essa mulher não vai ficar com o cara. Não vai ficar com o cara. Não tem aquela coisa de você ficar lendo ali a obra para poder chegar no clímax de uapá, vai, finalmente a grande paixão dele vai conseguir. Não! Você tem certeza disso a obra toda. Ela dá um desprezo pelo cara. Só que assim, o Palha, porque o Rubião é um boca aberta, né? O Rubião fala tudo. E aí o que o Palha faz? O Palha sabe a quantidade de dinheiro que o cara tem, né? Faz uma sociedade com ele e vai tirando dinheiro aos poucos. Todo mundo que se aproxima do Rubião na obra vai tirando dinheiro dele. Então a obra inteira faz com essa descrição de como ele é tolo e de como as pessoas se aproveitam disso. Você vê que é uma descrição de uma pessoa que você é capaz de conhecer, o cara que se acha esperto, o cara que acha que vai se dar bem na vida e todo mundo vai passando ele para trás, todo mundo vai tirando ele de tonto. Sim. E aí a gente vai ter justamente essa descrição dos personagens machadianos. Eu acabei de falar aqui do resumo do Quincas Borba, né? E assim, você vai perceber que os homens são medíocres, de baixa inteligência, superficialistas, somente salvos pelo status que eles têm, né? Então, no caso, que são pessoas da burguesia que não trabalham, tá? Não trabalham. No caso lá do Rubião, quando ele fica pobre, você fala, você também é trouxa. Quem trabalha é o Palha, que ele quer abrir lá a sociedade, né? E ele não faz absolutamente nada, ele gasta também. Ele gasta toda a herança dele. Lembra do que a professora Rosi falou na última aula, quando a gente estava falando de Europa. É o livro para você olhar e falar, será que eu sou tonto igual esse cara aqui? Será que eu sou goiaba que nem o Rubião, que eu sou goiaba que nem o Bentinho, né? Porque é um tonto muito real, né? O Brás Cubas, gente, ele é um ninguém. O Brás Cubas é um ninguém. Ele vive a vida toda com dinheiro de heranças, das heranças da família dele, porque ele não trabalha, né? Ele se chama de medíocre, né? Não, ele acaba a obra falando disso, né? E é exatamente isso que o Fábio falou. E ainda acaba a obra como gostoso, né? Eu não vou deixar, eu não tive filhos, então eu não tive ninguém para perpetuar a indecência humana. Perpetuar o quê? Mas assim, né? Você acha? Não deixou nada. Eu não consigo me casar, né? Porque, assim, teve uma mulher por quem ele gostava, né? O Brás Cubas, só que ele não ficou com ela porque a menina era manca. Assim, era essa a descrição, a menina era manca, coitadinha. Que ela quase não fala nada dela, a não ser dela ser manca. O cara não consegue olhar para um atributo assim que eu falo assim, que ele possa descrever de verdade, pode, né? Ela tem 2 capítulos, eu esqueci o nome dela, a personagem, ela tem 2 capítulos, né? Na verdade 3, porque ela depois aparece no final pobre, coitada, porque como ela é manca, ninguém gosta dela. Ou seja, é uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, olha como ele detalha. Então, você esquece da mocinha, no final vai reencontrar a coitadinha lá pobre, né? E pobre sem nada, sem perspectiva de vida. Por quê? Ficou solteirona porque ela manca. Mas ela era linda, ele descreve ela com beleza, né? Ele vai se apaixonar pela Marcela, né? Que é quase uma prostituta. Não é uma prostituta, ela é uma mulher esperta, porque as mulheres de Machado são dissimuladas, egoístas, fúteis e sedutoras. Tá? Elas são assim. Então a Marcela também é. Então as pessoas falam assim, é prostituta. Eu falei, não, ela era bastante esperta, porque ela ficava com os caras, tirava toda a grana deles, na hora que percebia que esse cara não tinha mais o que dar, ela próximo passar para o outro. Sabe aquele português assim, ama ao próximo, é a Marcela. Na hora que acabou, o próximo. E aí é onde entra a questão da ironia, que ele fala bem, né, que Marcela, Brás Cubas, né, porque o Brás Cubas é escrito em primeira pessoa também. Então, Brás Cubas fala que Marcela me amou por 11 contos de réis. Por tantos dias e tantos contos por de réis. 11 meses, por 11 meses
e tantos O tempo e o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o tempo. Exatamente. Próximo. Então, quando o pai dele descobriu que ele estava apaixonado, ele estava gastando rios de dinheiro com a mulher, falou, para com isso e tal. Aí cortou o relacionamento e aí ela não quis mais também, porque... Pra quê? Pra quê? Né? E fantástico também. Depois, assim, aí passa toda a obra, aí quando ele vai encontrar a Marcela, ela não tá mais bonita do jeito que ela era, mas ela conseguiu terminar a vida dela. Fez o pezinho de meio. Né? Ela tinha uma relojoaria. Então ele encontrou a Marcela numa relojoaria. Né? E não era ninguém. Né? Mas nessa obra que aparece a teoria do humanitismo, que eu já vou falar isso pra vocês. Né? E o próprio Machado acha, né, que o homem é o lobo do homem, então dentro desse contexto não tem como não ser. Tanto que na Memórias Póstumas ele fala, né, tem um capítulo que ele fala, a onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal. Então, assim, ela vai comer o novilho, ok, essa lei do mundo, mas se for tenro, se eu puder aproveitar um pouco mais, é assim que funciona o mundo. Né? Então ele diz isso. Totalmente pessimista, né? Porque a gente falou que o Machado é nihilista, né? Então ele vai trazer essa anulação da existência dos personagens. Tanto que, assim, né? Brás Cubas não construiu nada, né? Ele escreve a obra depois de morto, né, que é fantástico, isso é uma das grandes inovações, tanto por isso que Machado de Assis é tido como autor magistral da língua portuguesa brasileira, com obras como essa, por ter sido extremamente criativo. Não, né? e a genialidade, assim, porque a abertura do Memórias Póstumas, nem toda editora faz isso, mas a abertura do Memórias Póstumas, não, tem editora que não faz, eu encontrei que não tem, que o texto fica em forma de cruz, como se fosse uma lápide. Tá, então assim, disso, tá. nem toda editora faz isso aí e perde parte do detalhamento, né? É uma obra até de... Não dá pra falar que é uma poesia concreta porque não é poesia, mas que forma, ele une texto e imagem. Eu estava falando da dedicatória, porque o livro não é do Machado de Assis, é do Brás Cubas, né? Então ele começa a dedicatória dedicando ao primeiro verme que vai comer as carnes dele, as frias carnes dele, né? E justamente por ele estar morto e poder escrever um livro póstumo, né? Um livro que ele é um autor que já morreu, ele fala mal de todo mundo, da torta direito, não tem medo, né? Ninguém vai cobrar mais dele, né? Mas ele, por si mesmo, não construiu absolutamente nada. Nem assim, o pai dele queria que ele fosse político, também não foi. Tudo assim, que ele pensou em fazer, não fez. E que pensaram pra ele também não. Não. Aliás, não tem herói em Machado de Assis. Na verdade, ele não pensa nem pra ele. O que ele tem na vida dele, decidiram por ele. A mulher com quem ele iria se casar, que se tornou a Eugênia. Qualquer coisa parece uma correção aqui embaixo, tá, gente? Se eu esqueci o nome da mulher, mas acho que é Eugênia mesmo. Que é nome de filósofo. Esqueci, mas eu acho que é Eugênia. É assim, o pai dele queria que ela se casasse com ela. Aí ele falou assim, eu me casar com aquela mulher? Tá bom. Aí assim... Tô fazendo nada agora mesmo, né? Aí quando ele foi tentar conquistá-la, e obviamente ela não é tonta, as mulheres de Machado são mulheres que não são tontas, apareceu um partido muito melhor e essa mulher ficou com ele, mas acabou tendo caso depois com o Brás Cubas, né? E fica nessa situação. Mas construir mesmo, nunca construiu nada, nem quis nada para si mesmo, né? A única coisa que ele teve ideia por si só foi justamente de um emplasto que foi o que o matou, né? Porque ele teve a ideia de um remédio que pudesse curar todas as angústias humanas. Que não funciona. Não, mas ele foi nem atrás. Né? Ele poderia ter sido a primeira pessoa que tivesse descoberto a depressão, mas também não foi, né? Absurdo. O Quincas Borba, coitado, morreu louco, né? Semi-demente, né? Que eu contei pra vocês, né? Que ele acabou, no segundo livro, dando o cachorro lá de herança pro Rubião. O Rubião foi trapaceado a vida toda e morreu pobre, mendigo, assim, na cidade natal dele, morreu na sarjeta, né? E o Bentinho ficou sozinho e amargurado, né? Mereceu. Tanto que o nome do livro é Dom Casmurro, né? Porque Casmurro significa que aquela pessoa enfadonha, chata, que ninguém aguenta. É chato mesmo. Né? E assim, a gente falou, né, do humanitismo. O humanitismo é uma das filosofias que o Machado de Assis acaba adotando, que vai aparecer tanto no Quincas Borba quanto no Memórias Póstumas de Brás Cubas.
que é justamente ele zoa, né, o darwinismo, né? Na verdade, não é o melhor que vai vencer, vai sobrar uns caras. exatamente. Tanto que a grande frase do humanitismo é ao vencedor as batatas, né? Porque ninguém vence no final das contas, né? Mas, assim, a filosofia é que na luta pela vida, na luta pela vida vence o mais forte, né? O mais esperto. Só que isso dentro da ironia do Machado, porque ele percebe que nem isso realmente acontece, né? Porque uma pessoa voltando, como o Bentinho, não tem nada, era um mimado pela mãe, mimado por todo mundo na casa mimado, o Bentinho que era uma desgraça, né? Por também, isso que virou esse goiaba. Também nunca quis ser nada na vida, então assim, primeiro falaram pra ele ele iria ser padre, ele ia ser padre porque o agregado que morava, o José Dias, que morava na casa dele, deu essa ideia pra mãe, a mãe gostou e mandou ele pro seminário. E ele topou. Ele só saiu de lá por causa quem conseguiu impulsionar a vida dele durante um tempo foi justamente a Capitu. Né? A Capitu é o pé na bunda do Bentinho, que vai empurrando ele pra frente. Vai empurrar, até chegar uma hora que o tonto ficou lá, não, porque você me traiu, quer saber? Fica aí. Foi embora. Chato. Ele foi embora, entendeu? Então assim, ou seja, e mesmo tendo essa vida de, porque, né, fui traído, ele ainda era um cara de posses. Aliás, olha, uma vez eu ouvi a explicação do Óleos de Ressaca da Capitu que eu nunca tinha entendido, né? Até que me falaram assim, cara, presta atenção na pessoa de ressaca. Como é que ela olhar o Bentinho? Olhos oblíquos. Essa questão do humor, né? Eu marquei aqui, gente. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. 15 meses e 11 contos de réis. Né? E a narrativa do Machado, conforme já falamos, né? Tem ali uma análise dos personagens, não segue uma ordem cronológica, né? Então ele não fica preso a isso. Os capítulos... Memórias póstumas que o diga. Não mesmo, tanto que começa no fim, né? Ele começa quando ele já está morto, ele começa se descrevendo no caixão. E é engraçadíssimo. Nossa, olha, de verdade, se puder só... Se você for ler só um livro na vida, Memórias Póstumas, já foi legal. Assim, né, que estão entrando agora no caminho de Machado de Assis, assim, eu aconselharia começa pelo Memórias Póstumas. Depois Dom Casmurro. E lembra que não é sério. Não é sério. É um livro do século XIX, não é sério. É para você rir disso, tá? Sim. Os capítulos são extremamente curtos, né? Então tem uma estrutura fragmentária e não linear, justamente por causa até das digressões que ele faz, porque vem e mexe, ele para o capítulo para poder conversar com o leitor, convencer o leitor, discutir alguma questão com o leitor. Ele era o Deadpool da época, assim, ele falava com quem tá lendo o quadrinho, cara. Sim, né? Também tinha um outro autor do romantismo lá, o Almeida Garrett, que fazia isso, mas era chato. O Machado consegue fazer isso com destreza. Tanto que eu trouxe até um pedacinho dele aqui, ó, do Memórias Póstumas, que tem um trecho que ele fala assim: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Cara, você não acha isso engraçado? Tá errado, né? Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida e o estilo é regular e fluente. Este livro e o meu estilo são como os ébrios. Olha que ele se põe. Eu sou melhor como os ébrios, né? Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Né? Que nem um bêbado na sarjeta, meu. Cara, se isso não é pra dar risada, você não entendeu, cara. Essa é um pouquinho da genialidade de Machado. Para você entender, você vai ter que ler. Né? Agora, você falou assim, mas do século XIX precisa de um dicionário, tá? Porque o Machado ali é rico nas palavras. E tem palavra que assim foi perdendo o uso pra gente e que às vezes você dá umas tropeçadas ali.
mas vale esforço, cara. Vai pro Machado. Né, como receber um ósculo e Um amplexo. Um amplexo, né? Oh. Pronto. Ósculo e amplexo dado. Entenderam, pessoas? Então é isso. Esse grande autor que mereceria uma aula aí de 1 hora, mas você não ouve, talvez você não assistiria. Você não ia aguentar. Você ia se entediar como leitor de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, porque tu, leitor, é o problema. Isso não aí. Eu. Não eu. E aí, você curtiu a aula de hoje? Cara, se você curtiu, você vai lá embaixo, dá um curtir. Se você não curtiu, você vai lá embaixo, dá um descurtir. É gentil, só pode estar no canal. Essa é a Literatura do Setor. Eu sou o professor Fábio. E eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.